Olá pessoal, pensando em melhorar o aprendizado de vocês, eu pensei em fazer umas videoaulas para que vocês entendam melhor sobre a equação de segundo grau, tá? Já foi passado exercícios e alguns alunos estão com dificuldades, tá? Então a equação de segundo grau, escrita neste formato, né? Onde eu tenho o valor de A, o valor de B e o valor de C, ela pode ser resolvida pela equação do segundo grau, pela fórmula de Bhaskara. Se ela não possuísse os três termos, o A, o B e o C, possuísse somente o A e o B, também seria uma equação de segundo grau, seria uma expressão de segundo grau, porém ela não seria completa, ok? Aí também tem outros métodos para resolução, porém esta, como é completa, a gente vai resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, tá? Ok? Só lembrando que na fórmula de Bhaskara, nós vamos desmembrar ela tirando essa parte aqui, que é o símbolo do delta. Retirando esse símbolo de delta, nós temos o discriminante, que seria b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, ok? Então, essa outra fórmula aqui, ó, que é a fórmula do discriminante, tá? Ela serve somente para poder descobrir o valor que vai dentro da raiz, ou seja, no lugar desse símbolo aqui, certo? Então, vamos lá para a resolução. Em primeiro lugar, temos aqui, então, uma questão. Esse exercício eu já passei para os meus alunos, uma das questões para resolver, certo? E alguns apresentaram dificuldade. Eu vou fazer elas para poder retirar dúvidas e assim também dar um pouco de aprendizado. Então, enfim, em primeiro lugar, o que eu devo fazer? Em primeiro lugar, eu tenho que determinar o valor de A, de B e de C, né? Na expressão, né? Então, para a gente poder saber o que seria o valor de A, B e C, eu preciso averiguar a seguinte situação. Toda vez que apresentar na expressão o x ao quadrado, é o meu A. Toda vez que apresentar somente o x sem ser ao quadrado como a letra A, ou seja, somente o x, que nem nesse caso aqui, esse é o meu B. E quando eu ter um termo onde que não possui x nenhum, somente o número, então esse é o meu C, ok? Às vezes a ordem está embaralhada, então tem que observar exatamente, né, nesse sentido. Onde tem x ao quadrado é o A, onde tem o x sozinho, sem expoente algum, é o meu B, e onde tem onde tem o 6, o número no caso, sem letra nenhuma, é o meu C, beleza? Então vamos lá. Sendo que o meu x ao quadrado, meu A, eu não vou estar utilizando o x ao quadrado, eu vou usar o número que está na frente do x. Tá? Não tem número nenhum, então meu valor de A é 1. Né? Toda vez que tem o x sem expoente é meu B. Então, no lugar do meu B, ou seja, meu valor de B, é o valor que está na frente. Né? O meu x eu não preciso usar. Preciso usar somente o número que está na frente. Então, menos 5. E o C é o meu 6, ok? Sempre usar os sinais, que é importante na hora de trocar na fórmula, certo? Então, qual é a primeira fórmula que eu vou estar usando? Eu vou estar usando a fórmula do discriminante. Depois eu utilizo a fórmula de geral, que é a fórmula de Bhaskara, ok? Então, vamos lá. A fórmula do discriminante, eu tenho que primeiro copiá-la, tá? Para todas as questões, é muito importantíssimo que você copie primeiro a fórmula, para depois começar a fazer a substituição. Então, vamos lá. Então, meu delta vai ser igual ao valor de B, nesse caso eu já tenho, que é menos 5. Então, no lugar do B, eu vou trocar por menos 5. Como o valor de B é negativo, eu vou manter ele entre parênteses. Por quê? Porque o meu B ele tem um expoente. Então, em cima desse valor do B, eu vou ser obrigado a colocar o expoente também, o número 2. Certo? Na fórmula, esse menos 4 sempre vai existir. Toda vez que você vai copiar essa fórmula, sempre vai estar desse formato aqui. Então, para toda equação de segundo grau, tem que ser copiado essa fórmula do discriminante para poder estar fazendo ela. Né? Enfim, e ela é exatamente conforme está aqui. Então, se o menos 4 existe, então eu tenho que copiar o menos 4. Não tem como substituir, é um número.
ok? Continuando, então, no lugar do A, eu tenho que trocar pelo número que foi me dado, que é 1. O 1 eu não preciso colocar o sinal positivo porque não há necessidade, tá? Só para confundir daí na hora de fazer a operação. Então, vamos combinar assim, você só vai colocar o sinal quando for sinal de menos. Se não for sinal de menos, não precisa colocar o sinal. Tá, continuando. O A é 1 vezes o C, no caso aqui, é 6. Ok? Agora é só resolver. Só resolver. O que temos aqui? Temos uma potência. Menos 5 elevado ao quadrado. Menos 5 elevado ao quadrado. Tá? A representação dela é menos 5 vezes menos 5. Por quê? Menos 5 vezes menos 5? Porque é 2 vezes o que está aqui dentro. Então, ó, o menos 5 uma vez, menos 5 duas vezes, certo? E como é uma multiplicação, então eu vou multiplicar 5 vezes 5, 25, ok? E regra de sinal, menos com menos, mais, ok? Então, no lugar do 5 elevado ao quadrado, eu vou colocar a resposta, que é 25. Essa parte aqui eu tenho que resolver tudo de uma vez só. Ou seja, 4 vai multiplicar 1, que vai multiplicar o 6. Então, 4 vezes 1 é 4, vezes 6, 24, ok? Regra de sinal, qual é o sinal que vai prevalecer? Já que eu multipliquei o 4 por 1 e por 6, então vamos comparar o sinal do 4, comparar o sinal do 1, comparar o sinal do 6. Então, ó, menos com mais vai dar menos, e menos com menos... menos com mais vai dar menos, e menos com mais vai dar menos. Então, continua sendo menos, ok? Para ser mais fácil de entender, é o seguinte, toda vez que tem um sinal de menos em toda a operação, é menos. Se for um outro sinal de menos, então, ó, se fosse menos com menos, daria mais. Se tivesse 3 sinais de menos, continuaria sendo menos, porque menos com menos daria menos, menos com menos daria mais com menos daria menos, ok? Então tá. Vamos lá, delta vai ser igual a 25 menos 24. Nesse caso, delta vale 1, ok? 25 menos 24, 1. Pronto, temos mais um elemento aqui na tabelinha. Então, já temos o valor de A, que vale 1, B, que é menos 5, C, que é 6, e o delta, que vale 1. Agora sim, podemos usar a fórmula geral. Então, copie ela novamente, x é igual a menos b mais menos a raiz quadrada do delta sobre 2 vezes o a, ok? Então, vamos lá. Substituindo. Novamente, temos o b, que podemos substituir, o delta, que está aqui, que podemos substituir, e o a também, que está aqui, que podemos substituir. Então, vamos lá. Então, ficaria assim, ó, x é igual a menos, da fórmula, o b. O meu b também não é negativo, então... Ó, vou ter que copiar o b entre parênteses. Toda vez que eu tenho valor negativo, é melhor copiar entre parênteses para não confundir, tá certo? Ó, aqui já dá para perceber que temos que fazer comparação de sinal daqui a pouquinho, certo? Continuando a fórmula, mais e menos, raiz de o delta. O delta nós já temos o número agora, é 1, então vamos trocar. Sobre o 2 vezes o a, ou seja, 2 vezes o valor de a, que é 1. Pronto. Já substituída todos os elementos que estavam na fórmula, as letras, pelos números correspondentes, estão vendo? Agora é só resolver a operação, a equação, ok? Então, vai ficar como? Vamos lá, x é igual. Comparação de sinais, menos com menos eu posso fazer. A raiz de 1 eu também posso fazer e 2 vezes 1 eu também posso fazer, certo? Então, vamos fazer isso. Menos com menos dá mais, então mais 5. Mais ou menos não tem o que fazer, eu vou só copiar. A raiz de 1 é quanto? É 1. O 2 vezes 1 aqui embaixo é 2. Lembrando que esse traço simboliza a divisão, ok? Então, toda essa expressão de cima está dividindo a expressão de baixo. Se vocês observarem agora, nós temos dois sinais aqui. Isso significa que eu vou ter que fazer a mesma conta usando uma vez o sinal de mais e fazer a outra conta usando o sinal de menos, ok? Então, vamos fazer isso. Vamos desmembrar em duas partes. Vamos lá. A parte de cima vai ficar assim. Então, ó, x1, porque é a primeira conta, né? Vamos lá. Vai ser mais 5, vamos usar o sinal de mais. Então, mais 1 sobre o número 2. Na segunda conta, x2, vamos usar, em vez de usar o sinal de mais, como usamos aqui, vamos usar o sinal de menos. Então, vai ficar assim, ó. x2 igual a mais 5 menos 1 sobre o 2. Igual, quanto é que vai dar agora? Vamos ver. A parte de cima vai dar. Eu tenho 5, eu tenho mais 1, eu tenho
6. Ou seja, 5 com mais 1, 6. Sobre o 2. 6 dividido por 2, 3. Pronto. Primeira resposta já temos, que é 3. E a segunda conta, eu tenho 5, mas eu devo 1. Se eu tenho 5 e pago 1 que eu estou devendo, eu vou ter 4 sobre o 2. 4 dividido por 2 é 2, ok? Esses dois números aqui, tá, são as raízes desta equação aqui. Então, as raízes, né, raiz desta equação é 3 e 2. Isso significa que tanto 3 como o 2, se eu trocar o x por esse número, a resposta vai dar igual a zero. Aí vocês vão dizer, professor, não tem sentido isso. Vai ter sentido nos próximos conteúdos. Quando entrar em uma função de segundo grau, a gente vai demonstrar que esses dois números aqui, certo? O 3 e o 2, eu consigo ter um par ordenado no plano cartesiano. Ok, pessoal? Onde tem o eixo x, o eixo y, abscissas e ordenadas, ok? Então, eu vou encontrar os valores, né? Esse 3 e esse 2, na reta x. Porque já que nós estamos descobrindo os valores de x, esses dois números eles estão na reta x. Então, se fosse para ter uma ideia onde eles ficariam mais ou menos assim. Ó. Então, aqui seria o número 2 e aqui seria o número 3. Então, os dois pontos que eu estaria encontrando seria esse, tá? Mas isso é um conteúdo que nós vamos estar vendo mais pela frente, tá certo, pessoal? Ok? Então, é assim que se resolve uma equação de segundo grau.